Fala pessoal, como eu prometi para vocês, está aqui a nossa aula gravada. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que dê uma moral pro professor, se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha, dê um like, certo? Eu quero que vocês também comentem se vocês gostaram da aula, coloquem também as possíveis dúvidas de vocês, vou estar aqui respondendo vocês, tá bom? E além das aulas gravadas, a gente tem aqui no nosso canal várias curiosidades de ciência, tá certo? Então, se inscrevam aí e vamos lá assistir a nossa aula, beleza? Valeu! Então, pessoal, vamos iniciar aqui os nossos estudos sobre a aceleração, certo? E aí eu separei aqui um trechinho, né, do nosso livro que diz o seguinte, ó. Como você viu nas páginas 206 e 207, nas competições automobilísticas, que é aquela imagem que a gente tem lá do carro de Fórmula 1, né? Que a gente viu lá quando a gente estava estudando sobre velocidade, certo? A velocidade dos automóveis varia durante a realização do circuito. Ou seja, ele fala que a velocidade, acontece o que com ela? Varia, certo? Durante a realização do circuito. Ou seja, em instantes diferentes, tá? Ou seja, em tempos diferentes, os automóveis apresentam valores de velocidade diferentes, certo? A relação entre a variação de velocidade, quando a gente fala sobre variação de velocidade, qual é a formulazinha matemática que a gente lembra? ΔV, né? O delta representa a variação e o V aqui a velocidade, ou seja, a variação de velocidade. E o intervalo de tempo, ou seja, a variação que eu vou ter do intervalo de tempo, o ΔT, em que ela ocorre, é definida como a aceleração, tá? Então, a relação que eu tenho, né, entre a variação da velocidade dentro de um intervalo de tempo, certo? Essa relação é o que eu vou chamar de aceleração, beleza? Então, para os nossos estudos aqui, a aceleração ela é a mudança da velocidade, a variação da velocidade, tá certo? Nos nossos estudos aqui vai ser a variação do módulo, do valor da minha velocidade, tá? O ano que vem vocês vão estudar sobre a aceleração centrípeta. E para esse caso específico de aceleração, a gente não tem a mudança do valor do módulo da velocidade, mas da direção do vetor, certo? Do vetor velocidade. Mas isso é uma conversa só para o próximo ano, beleza? Vamos focar aqui no que a gente precisa aprender para esse ano, né? Que é a aceleração do ponto de vista de mudança da velocidade, mudança do valor, né, do módulo da velocidade, tá certo? De forma semelhante ao que ocorre com a velocidade, na maioria das situações de nosso cotidiano, a aceleração varia em diferentes instantes durante o movimento de um corpo, tá? Então, durante o movimento de um corpo, a gente tem uma mudança de aceleração e essa aceleração em cada instante do tempo ela é diferente. Isso no nosso cotidiano, no dia a dia. Isso é o que a gente vai chamar de aceleração instantânea, tá? Porém, a gente não vai estudar sobre aceleração instantânea aqui. O cálculo que é utilizado para a gente calcular a aceleração instantânea, é um cálculo que é estudado no ensino superior. Semelhante ao que eu falei, ao que a gente estudou anteriormente, né, sobre velocidade instantânea, tá? Então também a gente tem a aceleração instantânea, mas a gente não vai calcular esse tipo de aceleração, tá bom? Bom, ele fala aqui, né, dessa maneira, quando precisamos encontrar um valor que represente a aceleração durante todo o percurso, recorremos à aceleração média. Ou seja, aqui o que a gente vai calcular é a aceleração média, que é a aceleração que está ligada ao percurso como um todo, tá? Qual é a aceleração do meu percurso durante uma viagem, por exemplo, de Campina Grande a João Pessoa? Então, eu vou analisar a aceleração do percurso como um todo, certo? A aceleração média. Eu não quero saber a aceleração, por exemplo, do ponto de onde eu saí, por exemplo, de Campina Grande, tá? Ou qualquer outra cidade de onde você estiver assistindo esse vídeo. Bom, então a gente vai analisar a aceleração do percurso como um todo, que é a aceleração média, beleza? Para ilustrar esse conceito, considere um veículo se movimentando em um trecho AB do Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo. Então aqui a gente tem aqui o nosso veículo que está se movimentando aqui, ó, de A até B, certo? Perceba que aqui no ponto A, veja que ele tem uma certa velocidade que está em km por hora, ó. E qual é a velocidade do meu carro de Fórmula 1 aqui? É 80 km por hora, certo?
E aí veja que aqui no ponto B, a velocidade dele é quanto? 160 km por hora. Ou seja, houve uma mudança de velocidade. Se existe uma mudança de velocidade, então esse meu carro aqui sofreu uma aceleração, tá? E perceba que o instante de tempo, o tempo para que ele saia de 80 km por hora para 160 km por hora vai ser de quanto? Aqui ele gastou 10 segundos, né? Porque veja que a gente tem aqui, ó, 50 minutos e 0 segundos, e aqui a gente tem, ó, 50 minutos e 10 segundos, beleza? Isso é um intervalo de tempo. Então perceba como ele falou aqui em cima, né? A relação, né? A relação entre variação de velocidade e o intervalo de tempo. Então perceba que aqui no nosso exemplo a gente teve uma mudança de velocidade. Houve uma variação de velocidade. Eu saí de 80 km por hora para 160 km por hora, certo? Dentro de o quê? Dentro de um intervalo de tempo que é dado aqui embaixo também. Eu saí de 50 minutos e fui para 50 minutos e 10 segundos, beleza? Então é isso basicamente a parte teórica sobre a aceleração média. Bom, matematicamente, como é que a gente pode representar a aceleração média? Ela é representada por essa equaçãozinha aqui, certo? Então eu tenho aqui, ó, AM, esse Mzinho significa que é a aceleração média, tá? Esse M significa média. E a aceleração média ela vai ser o quê? Ó? A variação da velocidade, ΔV, dividido por quem? Por ΔT, que é o meu intervalo de tempo. Eu posso representar essa equação dessa forma que está aqui à frente, que é a mesma coisa de, ó, velocidade final, certo? Lembra lá de quando a gente estava calculando sobre velocidade, a variação, a velocidade média, né? Então a gente tinha lá posição final menos posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aqui não é a posição, é a velocidade. Porém, a gente começa, ó, com velocidade final menos velocidade inicial. E aqui embaixo, bem semelhante, igual ao que a gente tinha lá no cálculo da velocidade média. Aqui a gente vai ter o mesmo intervalo de tempo, ó, tempo final menos o tempo inicial, beleza? Mas lembre-se que aqui em cima, quando a gente está calculando a aceleração média, a gente tem o que? Variação da velocidade, tá certo? Aqui é o nosso ΔV. Beleza? A equaçãozinha é semelhante à da velocidade média, porém aqui a gente está estudando a aceleração média, tá bom? Que é a variação da velocidade dentro de um intervalo de tempo. Beleza, e aí qual vai ser a unidade de medida, né? Como a gente tem a unidade de medida para a velocidade média, que a gente viu lá que é o metros por segundo no sistema internacional, aqui para a aceleração média é o metro por segundo ao quadrado, certo? Mas vamos ler aqui o que ele fala, ó. A unidade padrão do Sistema Internacional de Unidade SI para a aceleração média, certo? É o metro por segundo quadrado, certo? Outras unidades também podem ser utilizadas, como o quilômetro por hora quadrado, que é isso aqui, km dividido por h ao quadrado, e o quilômetro por hora por segundo, que é o km dividido por hora dividido por segundo. Bom, no Sistema Internacional, a gente usa o metro por segundo ao quadrado. Aí a pergunta, né, que muitos alunos fazem é por que o segundo é ao quadrado, né? Bom, se a gente lembrar lá, eu vou colocar esse Vzinho aqui para indicar que a gente vai analisar aqui a unidade de medida para a velocidade no Sistema Internacional, tá? E qual é a unidade de medida para a velocidade no Sistema Internacional? É o metro por segundo, certo? Beleza. Aí agora eu vou analisar qual é a unidade de medida para a aceleração. Beleza? Então vou colocar um Azinho aqui, ó, de aceleração, tá? E aí o que a gente vem comentando, minha gente? Que a aceleração, ela é a mudança da velocidade dentro de um intervalo de tempo. Bom, como é a mudança da velocidade, então eu tenho velocidade variando dentro de um intervalo de tempo. Então eu vou pegar aqui a unidade de medida da velocidade. Qual é a unidade de medida da velocidade? É o metro por segundo, né? Deixa eu colocar de uma outra cor aqui. Vamos lá, recapitulando. Eu falei para vocês que a aceleração é o quê? Olhando aqui para a equaçãozinha, é a variação da velocidade dentro de um intervalo de tempo, certo? Tá aqui, ó, a variação da velocidade dentro de um intervalo de tempo, certo? Aí a pergunta, qual é a unidade de medida de velocidade? Que é essa daqui. Não é o metro por segundo? Então eu tenho aqui, ó, metro por segundo, certo? Só que eu vou analisar essa unidade aqui, né, de medida da velocidade dentro de um intervalo de tempo. Tá aqui, ó, o intervalo de tempo, que é o t. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre s, certo? Porque eu estou analisando a variação da velocidade dentro de um intervalo de tempo. E aí o tempo, no sistema internacional que a gente estuda, é o segundo, né? Por isso que eu multiplico aqui, ó, metros por segundo vezes 1 dividido por segundo. Então, a gente vai ter m vezes 1, m, e s vezes s, segundo ao quadrado, certo?
Por isso que a unidade de medida da aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Eu expliquei isso aí na aula e estou explicando novamente aqui para vocês, caso vocês não estejam lembrados, tá bom? Então, eu vou analisar a variação da velocidade dentro de um intervalo de tempo. Como a unidade de medida da velocidade é o metro por segundo, e eu tenho que analisar essa variação da velocidade dentro de um intervalo de tempo, ou seja, dentro de um intervalo de tempo segundo, por isso que fica metro dividido por segundo ao quadrado, tá certo?